E aí, meu amigo, tudo beleza? O estudo das grandezas na física é uma coisa extremamente importante. Na aula de hoje a gente vai ver como classificar as grandezas e qual que é a diferença entre uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial. Então, vem comigo! Então, pessoal, na hora que a gente está estudando física, é muito importante a gente se ater às grandezas físicas, tá? E essas grandezas, elas podem ser classificadas como grandezas escalares ou grandezas vetoriais. É muito importante no estudo da física você saber distinguir elas e quais são as principais de cada uma, tá? Então, grandezas escalares são aquelas grandezas que o módulo, tá? Só o módulo é suficiente para quantificar e determinar a coisa medida. Danilo, o que é o módulo de uma grandeza? É exatamente o número que você dá a ela. Então, por exemplo, você vai na balança e você vê que a sua massa é de 60 quilos. O módulo é 60, tá? E quilos, o que é? É a unidade de medida daquela grandeza física que é a massa. Então, o módulo 60 foi suficiente para que eu entendesse completamente aquela minha grandeza. Eu não preciso falar nada mais do que 60 quilos para você entender a grandeza física que eu estou falando. As principais delas são, de fato, a massa, tá? O tempo e a temperatura. São as que a gente mais utiliza na física e eles vão ser extremamente importantes para você durante os estudos de física. Já as grandezas vetoriais são grandezas que o módulo por si só ele não define, não quantifica e não dá todas as informações necessárias sobre aquela grandeza. Um exemplo clássico é a velocidade. Então, se você fala, eu estou andando a 60 km por hora. Uai, mas eu entendi você falando que está a 60 km por hora. Sim, no contexto genérico a gente pode até entender quanto que é a minha velocidade. Agora, para que lado eu estou indo? Então, se você está na pista, você está com 60 km por hora para lá ou para cá? Você vê que faz total diferença para você enxergar o movimento completo, se a velocidade está para um lado ou para o outro? É isso que a gente chama de direção e sentido. Muita gente confunde um com o outro, direção e sentido. Então, por exemplo, se eu falo que a minha velocidade está para cá, qual que é a direção e o sentido daquela minha velocidade? Gente, o sentido é para onde a seta está apontando. Então, a seta está apontando para a sua direita. Então, qual que é o sentido? O sentido é para a direita. E qual que é a direção dele? Bom, a sua seta não está na direção horizontal, ela não está deitada. Então, direção qual que é? Horizontal, sentido para a direita. Qual que é a direção e o sentido deste vetor aqui? Bom, para onde a seta está alinhada? Ela está alinhada na vertical, então direção vertical. Só que a vertical pode ser vertical para baixo ou para cima, concorda? Então o sentido é para onde a seta está apontando, no caso, sentido para baixo. Então, nesse caso, supondo que seja alguma coisa caindo com 60 km por hora. Então, o meu módulo, 60 km por hora. Minha direção, vertical. Meu sentido, para baixo, tá bom? Então, não confunda isso. Existem várias grandezas que precisam disso. Então, elas são representadas pelos vetores. Vetores são essas setinhas que nos auxiliam a enxergar essas grandezas. Um outro exemplo para ficar mais claro para você. Imagina que eu falo que João está empurrando essa caixa com uma certa força e a força que ele está fazendo é de 50 newtons, certo? Representa para mim essa força. Bom, você poderia colocar essa força que João está fazendo de lá para cá, certo? Você também poderia fazer essa força de lá para cá, porque eu não especifiquei, eu não dei todos os dados da minha grandeza. Se eu falar agora, João está aplicando uma força de 50 newtons nessa caixa, na direção vertical com o sentido para baixo. Agora você já sabe perfeitamente onde colocar a sua setinha. Quer ver? Bom, se é 50 newtons, então a minha setinha vai ter que ter um tamanho, digamos assim, de 50. Se é direção vertical, então está aqui a minha direção. E o sentido não é para baixo, então
João está empurrando essa caixinha nesse sentido, nessa direção e com um módulo de 50 newtons. Entendido, galera? Então, diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. É muito simples e na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode relacionar grandezas principalmente através dos vetores. Como que a gente faz operações com esses vetores. Porque se eu falo, eu vou somar a velocidade de 60 km por hora com 30 km por hora, não necessariamente a gente vai ter 90 km por hora. Porque o vetor pode ter direção e sentidos opostos. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Eu fico por aqui e eu te vejo na nossa próxima aula.